Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela de Matemática. Essa é a última semana que eu gravo a aula para vocês, tá bom? Meu contrato vai até dia 28 de junho. Então, na semana do dia 28 de junho, nós faremos uma prova, né, do que vimos até agora no segundo bimestre. E depois entra outro professor até o finalzinho do semestre. Começando o semestre que vem, vocês voltam com a professora Ana Paula, que é a professora de vocês, que irá voltar da licença, tá bom? Mas na semana de hoje, então semana que vem tem prova, né? Na semana de hoje nós vamos ver equações e inequações trigonométricas. Então, para quem não lembra de ciclo trigonométrico, quem não entendeu funções, né, trigonométricas, volte nas outras aulas e entenda para depois entender a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Então, nós vamos falar de equações fundamentais. Então, sejam f de x, f de x e g de x, duas funções trigonométricas da variável real x e sejam d1 e d2 os seus respectivos domínios, né? d1 é domínio de f de x, d2 domínio de g de x. Resolver a equação trigonométrica f de x igual a g de x, o que significa? Significa determinar um conjunto solução, né? Conjunto solução ou conjunto verdade dos números R para os quais f de R igual a g de R, né? Essa sentença aqui é uma sentença verdadeira. Observemos que uma condição necessária para que certo R seja uma solução da equação dada é que esse R tem que pertencer tanto ao domínio da f de x, né, d1, quanto ao domínio d2 da g de x. Quase todas as equações trigonométricas reduzem-se a uma das três equações seguintes. Então, ou é seno de alfa igual a seno de beta, ou cosseno de alfa igual a cosseno de beta, ou tangente de alfa igual a tangente de beta. Essas são equações fundamentais, né? Nós vamos aprender a resolver esse tipo de equação. Resolução da equação seno de alfa igual a seno de beta. Então, como que a gente resolve? Então, digamos que a gente tem aqui seno de alfa igual a seno de beta igual a OP1, né? OP1, então, igual a essa medida aqui. Então, qual vai ser a solução para alfa e para beta? Ou alfa e beta tem a mesma imagem, né? São côngruos. Ou a gente tem aqui, olha, alfa igual a beta nesse ponto P, ou alfa igual a beta nesse ponto P', ou o alfa aqui no ponto P, o alfa linha, o beta no P', né? Então, ou eles são côngruos, ou alfa e beta têm imagens simétricas, né? Um está aqui e o outro aqui, em relação ao eixo dos senos. São suplementares. Então, resumindo, quando que eu tenho seno de alfa igual a seno de beta? Ou alfa igual a beta, né? E como é um ciclo, né? Então, mais 2π, que representa aquele mesmo ponto, né? Então, a gente tem o ciclo trigonométrico, eixo dos senos e eixo dos cossenos. Então, aqui, se essa medida aqui, então vai representar esse ponto aqui e esse ponto aqui, né? Nos senos. Então, ou eles representam o mesmo ponto, ou seja, alfa igual a beta mais 2π, por quê? Porque esse ponto, depois a gente anda mais uma volta, anda mais 2k, 2, se o k for 1, então mais 2π, se o k for 2, mais duas voltas, né?
4π e chego no mesmo ponto aqui. Ou em relação a esse, né? Ando mais uma volta, mais duas voltas. Ou o alfa tá aqui e o beta tá aqui. Por exemplo, se esse daqui for o ângulo de 30 graus, ou em radianos, porque aqui a gente está trabalhando em radianos, né? Em radianos π por 6, quem que está aqui? Aqui a gente tem 150 graus. Por quê? Como que eu sei que é 150? Porque aqui meia volta é 180, 180 menos 30, 150. Ou aqui é π, π menos π por 6 dá 5π por 6, não é isso? Então, ou os dois representam o mesmo, né? Por exemplo, um é π por 6 e o outro é π por 6 mais uma volta, né? Mais 2π ou mais duas voltas, representados por esse ponto aqui. Ou um está aqui, um é π por 6 e o outro é, por exemplo, 5π por 6, né? Mais as voltas. Então, ou eles estão representados pelo mesmo ponto, que eu escrevo como alfa igual a beta mais 2κπ, ou um está aqui e o outro está aqui. Então, alfa igual, como que eu fiz para encontrar esse 150 e esse 5π por 6? O 150 eu fiz 180, né? Que é meia volta, menos 30. Então, menos o beta aqui. 180 menos o beta. Ou eu fiz π, né? Que é meia volta, menos π por 6, não foi? Então, ou alfa igual a π, como é em radianos. Aqui é 180 o π, né? Em radianos. Menos beta mais 2κπ. Então, essas são as soluções. Quando eu tenho seno de alfa igual a seno de beta, alfa igual a beta mais 2κπ, ou alfa igual a π menos beta mais 2κπ. Resolva as seguintes equações. Então, eu tenho que entender bem o que eu escrevi aqui. Nossa, mas eu não consigo decorar isso. Não precisa decorar. Você tem que ter em mente isso daqui, ó. Que esse daqui é o eixo dos senos. E que ou eles são o mesmo ângulo, então alfa igual a beta, mas aí eu coloco um mais 2κπ, porque eu tenho, né, outras voltas aqui. Ou eles são simétricos. Um está aqui e o outro está aqui. Simétricos em relação ao eixo dos senos. E como que eu encontro nesse simétrico? Eu faço π menos o ângulo. Então, alfa igual a π menos beta mais 2κπ, que são as voltas, né? Então, se eu tenho aqui seno de x igual a seno de π por 5, né? Como que eu resolvo isso? Eu vou colocar aquele ou. Ou x igual a π por 5 mais 2κπ, x igual a π por 5 mais 2κπ, ou x igual a π menos π por 5 mais 2κπ, que é o que está aqui, ó. X igual a π menos π por 5 mais 2κπ. O π eu posso pensar como multiplicar e dividir por 5 aqui. 5 dividido por 5 é 1. Então, aí tenho frações com denominadores iguais, olha. Fica 5π menos π, 4π por 5. Então, π menos π por 5 mais 2κπ é igual a 4π por 5 mais 2κπ, não é? Então, qual vai ser o meu conjunto de solução? É S igual. Então, eu vou colocar aqui um conjunto solução. Então, são os x pertencentes aos reais, tais que x igual a π por 5 mais 2κπ, ou x igual a 4π por 5 mais 2κπ, tá bom? Agora, eu tenho aqui um cossecante de x igual a cossecante de 2π por 3. O que é cossecante mesmo?
é 1 sobre seno. Então, eu tenho que 1 sobre seno de x é igual a 1 sobre seno de 2π por 3. Posso multiplicar em cruz, fica seno de x vezes 1, seno de 2π por 3 vezes 1. Eu fico com seno de x igual a seno de 2π por 3. Então, vou usar a mesma coisa. Ou x igual a 2π por 3 mais 2kπ, né? Ou x igual a π menos 2π por 3 mais 2kπ. E o meu conjunto de solução fica, então, π menos 2π por 3, eu posso imaginar o meu π aqui como sendo um 3π por 3, denominadores iguais, aqui fica 3π menos 2π, π por 3, mais 2kπ. Então, meu conjunto de solução, conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que x igual a 2π por 3 mais 2kπ ou x igual a π por 3 mais 2kπ. Próximo, seno de x igual a 0. Então, quando que seno de x é igual a 0? A gente tem aqui no ciclo, né? Vamos imaginar o ciclo aqui. Esse daqui, olha, é o eixo dos senos, né? Então, quando que seno de x é igual a 0? Seno de x igual a 0 coincide com seno de 0, né? Aqui 0, aqui π, ou π, né? Então, eu posso escrever seno de x igual a 0, que é igual ao seno de 0. Seno de x igual a seno de 0, eu vou usar a mesma coisa que a gente estava fazendo. Ou x igual a 0 mais 2kπ, ou x igual a π menos 0 mais 2kπ. Aqui eu fico com x igual a π, então π menos 0, π, mais 2kπ, né? E aqui fica com 0 mais 2kπ, 2kπ. Então, a gente fica, né, aqui com esses dois pontos aqui. X é igual, né, a kπ. Por quê? Porque ou ele tá aqui, né, ou ele é o 0. Então, aí k sendo 0, eu fico com π, com 0. K sendo 1, eu fico com π. Não é isso? Então, aqui ficaria... Posso colocar o π em evidência, né? Fica 1 mais 2k aqui. Então, aqui continua sendo uma constante, né? Então, fica π vezes aqui um número... E aqui também, olha. A gente fica π vezes esse 2k aqui. Então, a gente pode simplificar dizendo que S é igual ao conjunto X pertencente aos reais, tais que X igual a kπ. E isso já contempla esses dois casos, né? Tá vendo? Contempla esse caso, né? Em que é 0, basta substituir k por 0, que é 1, basta substituir por 1, e a gente vai rodando esses dois pontos aqui, né?
Seno de x igual a meio. Então, de novo, né? Eu vou olhar lá, ou, né? Penso no meu ciclo trigonométrico, ou quando que seno de x igual a meio? Seno de x igual a meio quando o meu ângulo é o ângulo de 30 graus, ou em radianos, π por 6. Então, eu fiquei com seno de x igual a seno de π por 6. Vou aplicar a mesma coisa, fica x igual a π por 6 mais 2kπ, né? Então, seno de x igual, x igual a π por 6 mais 2kπ, ou x igual a π menos π por 6 mais 2kπ. Aqui a gente tem o π, posso multiplicar e dividir por 6, então fica 6π menos π, 5π por 6 mais 2kπ. Conjunto de solução é igual, então aqui, entre chaves, né, para representar conjuntos, x pertencente aos reais, está aqui x igual a π por 6 mais 2kπ, ou x igual a 5π por 6 mais 2kπ. Seno de x igual a menos raiz de 2 por 2. Então, quem que é esse ângulo aqui? Ele está negativo, né? Então, a gente tem aqui os senos, né? Quando é raiz de 2 por 2, nossos ângulos notáveis, a gente tem aqui nosso ângulo de 45 graus, ou o ângulo de 45 graus corresponde a π por 4, né? Como é negativo, ele vai estar aqui embaixo, né? Menos raiz de 2 por 2. Vai corresponder a quem aqui? Então, aqui eu sei que é 2π, né? Uma volta completa. Quanto em radianos aqui? Como é simétrico, eu vou fazer 2π menos π por 4, que é a mesma coisa que 8π por 4 menos π por 4, que é 7π por 4. Ou ainda, né, também corresponde a esse ângulo aqui, ó, a esse ponto aqui. Então, quem é esse ponto aqui? Esse ponto é o ponto, aqui é meia volta, é π mais quem? Mais π por 4. Então, é π mais π por 4. Então, esse daqui é o 7π por 4, que nós encontramos aqui, né? E esse ponto aqui é π mais π por 4. O π eu posso ver como 4π por 4 mais π por 4, que fica 5π por 4. Então, esse ponto aqui é o 5π por 4. E é ele que nós vamos utilizar, né? Então, nós temos esses dois pontos aqui, e a gente anda voltas aqui, 2π, 4π, por isso 2kπ ali que a gente usa, né? Então, eu usei aqui seno de x, se ele é menos raiz de 2 por 2, então ele é seno de 5π por 4. Nós vamos fazer, então, x igual a 5π por 4 mais 2kπ, ou x igual a π menos 5π por 4 mais 2kπ. Esse π eu posso multiplicar e dividir por 4, então eu fico 4π
menos 5π, fica menos π por 4 mais 2κπ. Então, conjunto de solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que x igual a 5π por 4 mais 2κπ ou x igual a menos π por 4 mais 2κπ, tá bom? Resolva as equações abaixo no domínio dos reais. Então, aqui eu tenho seno ao quadrado de x igual a 1/4. Extraindo a raiz dos dois lados, então seno de x igual a mais ou menos meio, né? Pode ser mais ou menos meio, que quando eu elevo ao quadrado me dá 1/4. Então, qual é o conjunto de solução? Seno de x, então eu penso lá no meu ciclo, tenho aqui o eixo dos senos, esse aqui é o eixo dos cossenos, né? E quando que seno de x igual a meio? Seno de x igual a meio? Quando nós temos o ângulo de 30 graus, né? Ou, em radianos, π por 6. E quando que vai ser menos meio? Nós vamos ter ele aqui, né? Opa, não ficou bem certinho, mas nós temos aqui os simétricos, né? E a gente viu que seno de x é igual a meio, então a gente tem esse conjunto de solução aqui. Fica x igual a π por 6 mais 2κπ ou x igual a 5π por 6 mais 2κπ, né? Opa. Então, aqui seria parte da solução, né, que a gente já fez. Fica conjunto de solução, são os x pertencentes aos reais, tais que x igual a π por 6 mais 2κπ, ou x igual a 5π por 6 mais 2κπ. Só que ele pode ser menos meio. E aí, quando a gente tem menos meio aqui, então vamos usar esse daqui, né? A gente sabe que aqui é π em radianos. Vamos somar a π por 6. Então, a gente fica com 6π por 6 mais π por 6, que dá 7π por 6. Então, esse ponto aqui é o 7π por 6. E aí, a gente usa de novo, né? X. Então, ficou seno de x igual, olhando para o negativo, né, que a parte positiva a gente já fez, igual a seno de 7π por 6. O que nós vamos fazer? X igual a 7π por 6 mais 2κπ, ou nós temos que x é igual a π menos 7π por 6 mais 2κπ. O π a gente pode imaginar que a gente multiplica e divide por 6, então fica x igual 6π menos 7π menos π por 6 mais 2κπ. Então, eu já tinha colocado metade da solução, né, para quando é positivo, que nós já fizemos, e para quando é negativo, fica x, então, ou, né, ou x igual a π por 6 mais 2κπ, ou x igual a 5π por 6 mais 2κπ, ou
x igual a 7π por 6 mais 2κπ, ou x igual a menos π por 6 mais 2κπ. Outro exercício, seno ao quadrado de x menos seno de x igual a zero. O que nós podemos fazer? Colocar o seno de x em evidência, né? E a gente fica seno de x que multiplica, entre parênteses, seno de x menos 1. Igual a zero. Então, quando que isso vai ser igual a zero? Ou seno de x igual a zero, ou seno de x menos 1 igual a zero, né? Para a multiplicação dar zero, uma das parcelas aqui tem que ser zero. Então, ou seno de x igual a zero, ou seno de x menos 1 igual a zero, ou seja, seno de x igual a 1. Não é isso? Nós já resolvemos aqui. Seno de x igual a zero, nós chegamos no conjunto de solução x igual a κπ, não foi isso? Para 1 nós não fizemos, né? Então, fica metade da solução, x pertencente aos reais, faz que x igual a κπ, para quando seno de x é igual a zero, mas tem um ou. Quando que seno de x é igual a 1? É igual a 1 aqui, não é? Então, em radianos, π por 2. Então, é π por 2 mais κπ, não é isso? Então, a gente fica com ou x igual a π por 2 mais 2κπ. Resolva as seguintes equações. Então, seno de 2x igual a meio. Quando que o seno é meio? Quando o ângulo é de 30 graus, é um exemplo, né? Ou em radianos, π por 6. Então, fica seno de 2x igual a seno de π por 6. E aí, nós vamos fazer 2x igual a π por 6 mais 2κπ, ou 2x igual a π menos π por 6 mais 2κπ. É a mesma história que a gente simplificou, né? Fez o π multiplicado dividido por 6, ficou 6π menos π, 5π por 6 mais 2κπ. Então, conjunto de solução. Aqui, então ficou 2x, né? O que nós podemos fazer? Dividir tudo por 2, então fica x igual, dividiu por 2 nos dois lados da igualdade, então igual a π por 12, mais, aqui esse 2 dividido por 2 dá κπ, e aqui também, 2x igual a 5π por 6 mais 2κπ, a gente fica com x igual a 5π por 12 mais κπ. Né? E aí a gente tem o nosso conjunto solução. A mesma coisa aqui, olha, seno de 3x igual a raiz de 2 por 2. Então, quem é o ângulo em graus, né? O representante. Ângulo de 45 graus, ou em radianos π por 4. Mesma coisa, nós fazemos 3x igual a π por 4 mais 2κπ, ou 3x igual a π menos π por 4 mais 2κπ. Aí nós desenvolvemos isso, né? Dividimos tudo por 3 e a gente chega num conjunto de solução. São os x reais, né? Tais que x igual a π por 12 mais 2κπ por 3, ou x igual a π por 4 mais 2κπ por 3. E aí nós vamos variando isso, conhecendo, né? Como que eu resolvo seno de um ângulo igual ao seno de outro ângulo, eu consigo resolver uma série de equações. Então, aqui eu tenho seno de x menos π por 3 igual a raiz de 3 por 2. Raiz de 3 por 2, né, é o seno
de 60 graus, ou π por 3 em radianos. Então, eu fico com uma igualdade de senos, vou fazer x menos π por 3 igual π por 3 mais 2kπ, e x menos π por 3 igual a π menos π por 3 mais 2kπ, né? Igual a gente vinha fazendo, a gente desenvolve isso e chega numa solução. Novamente aqui, seno de 2x igual a seno de x. Mesma coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2x igual a x mais 2kπ, ou 2x igual a π menos x mais 2kπ. Não é isso? Só que aqui a gente tem o 2 multiplicando, então a gente divide, né? E obtém os nossos resultados, tá bom? Só que aqui a gente tem que trabalhar um pouquinho isso, né? Não é só dividir. Como a gente tem x aqui também, a gente fica com... Passa, né, x tudo para um lado da igualdade, fica 2x menos x igual a 2kπ. E aí a gente fica com 2x menos xx igual a 2kπ. Vendo? Isso serve para tudo, depois a gente só desenvolve, né, aonde a gente chegou. Então, aqui a gente também tem um x, fica 2x mais x igual a π mais 2kπ. 2x mais x, 3x igual a π mais 2kπ. Tem um 3 multiplicando, a gente passa dividindo, fica x igual π por 3 mais 2kπ por 3. E aí a gente tem, né, nosso conjunto de solução. X igual a 2kπ ou x igual a π por 3 mais 2kπ por 3. Cosseno é bem parecido, né? Só que agora a gente vai olhar para o eixo dos cossenos. Então, cosseno de alfa igual a cosseno de beta. Mesma coisa, se a gente tem cosseno de alfa igual a cosseno de beta igual a esse valor aqui, né? Representado por esse segmento OP2, então nós teremos aqui 2 pontos também, né? Só que agora a gente olha para o eixo dos cossenos. Então, ou alfa igual a beta, né? Eles são representados pelo mesmo ponto aqui, mais as respectivas voltas, né? Mesmo ângulo, mais as respectivas voltas. Ou eles são o que se chama de replementares, né? Alfa e beta têm imagens simétricas aqui. Ou um está representado por esse ponto e o outro por esse. Como que eu vejo isso aqui no ciclo, né? Agora, olhando para o eixo dos cossenos. Tem esses 2 pontos aqui. Então, por exemplo, se esse daqui é o ponto de 30 graus, em radianos ele é π por 6, não é isso? Quem que é esse outro ponto aqui, né? Representado por quem? Então, eu faço, aqui eu sei que é uma volta, é o zero, né? E também é uma volta completa, 2π. Faço 2π menos π por 6, né? 2π eu estou voltando aqui. Então, eu tenho, multiplico por 6, divido por 6, fica 12π por 6 menos π por 6. 12π por 6 menos π, 11π por 6. Então, esse ponto aqui é o 11π por 6, não é isso? Tem aqui π por 6 e 11π por 6 em radianos. Certo? Ou, o que eu posso pensar, né? Posso pensar que é isso que a gente trabalhou bastante, né, em relação às simetrias. Mas eu posso pensar que esse daqui, como estamos trabalhando com reais, né, quando a gente anda em sentido anti-horário, é positivo, né?
em sentido horário é negativo, não é isso? Então, ou eu penso esse ponto aqui como 11π por 6, ou eu penso nele como menos π por 6. Olha, para cá andei π por 6, para cá andei menos π por 6. Tudo bem? Penso assim, ó. Aqui eu tenho o eixo dos cossenos. Se para cá eu andei π por 6, para cá eu andei menos π por 6. Não é isso? Então, como é mais fácil assim, a gente vai usar assim, olha. Cosseno de alfa igual a cosseno de beta, nós temos alfa igual a beta mais 2 capi, ou alfa igual a menos beta mais 2 capi, né? E aí fica uma coisa mais fácil, assim, ó. Alfa igual a mais ou menos beta mais 2 capi. Vamos resolver alguns exercícios. Então, cosseno de x igual a cosseno de π por 5. Então, o que a gente vai fazer para encontrar a solução? X igual a mais ou menos π por 5 mais 2 capi. Lembrando que esse 2 capi é porque a gente anda voltas, né? Aquele ponto representa quais números reais? Aqui no nosso exemplo, por exemplo, representa o π por 6, mas representa também a próxima volta mais π por 6, né? A próxima volta é 2π. E a próxima, 4π, e assim por diante, tá bom? Então, a gente fica com o conjunto solução, x pertencente aos reais, tais que x igual a mais ou menos π por 5 mais 2 capi. Pessoal, então, o vídeo tá ficando longo, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele e vou gravar outro, tá bom? Até daqui a pouco.